Viagens interestelares ganharam o imaginário popular com filmes como Interstellar e 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas o que parecia restrito à ficção científica ganhou contornos reais. Corpos celestes que viajam entre as estrelas já foram detectados, e um novo e misterioso objeto atravessando o nosso sistema solar deixou os cientistas em alerta. Ele possui uma órbita diferente de outros objetos conhecidos e se movimenta muito rápido, o que indica que ele não estaria preso à gravidade do Sol. Há até quem diga que se trata de uma nave alienígena. Mas o que tem de tão especial nele? Corremos algum risco de algo tão veloz atingir o nosso planeta? Venha com a Brasil Paralelo descobrir o que se sabe até agora sobre essa descoberta. O 13 Atlas é um corpo celeste vagando pelo espaço a uma velocidade altíssima. Estima-se que ele tenha por volta de 5 km de diâmetro, o equivalente a 50 campos de futebol enfileirados, e se locomove a uma velocidade de 58 km por segundo, que dá pouco mais de 200 mil km por hora. A essa velocidade, poderia cruzar a Terra inteira em apenas 11 minutos. Seguindo uma trajetória hiperbólica típica de objetos que não estão presos ao Sol, ele atravessa o Sistema Solar uma única vez e depois retorna ao espaço profundo. Observações do telescópio James Webb revelaram uma proporção de dióxido de carbono cerca de 8 vezes maior que a média dos cometas já estudados, uma das maiores já vistas. O 13 Atlas recebeu esse nome por uma simples razão. O número 3 indica que ele é o terceiro objeto interestelar que foi identificado no Sistema Solar. A letra I é de interstellar, ou seja, algo que é situado entre as estrelas, indicando que este objeto viajou por milhões ou até mesmo bilhões de anos, vindo de outro sistema solar. E o final Atlas veio do telescópio do projeto Atlas, que detectou este objeto em julho de 2025 lá no Chile. E como ele é o terceiro, antes dele vieram 2 visitantes. A maioria dos corpos do Sistema Solar, como planetas, luas e cometas, está sob a influência do Sol. Mas alguns objetos viajam livres entre uma estrela e outra, vindos de outros sistemas estelares. E é extremamente raro detectá-los. O primeiro caso confirmado foi o Oumuamua, em 2017. Ele foi detectado por um observatório no Havaí e recebeu o nome que significa explorador em havaiano. Inicialmente classificado como asteroide, ele apresentou acelerações incomuns e pode ter sido um cometa, segundo estudos posteriores. O segundo visitante foi o 2I Borisov, identificado em 2019 por um astrônomo amador ucraniano, Gennady Borisov. Diferente do Oumuamua, o Borisov mostrou características típicas de cometas do nosso sistema solar, mas sua órbita confirmou a origem interestelar. E o 13 Atlas completa a lista como o terceiro objeto interestelar detectado pelos cientistas. Muitos entusiastas e leigos sugerem que objetos interestelares possam ter origem artificial. Em novembro, um radiotelescópio detectou ondas de rádio vindas do 13 Atlas, algo inédito para objetos como ele. Foi o suficiente para os amantes de extraterrestres se pronunciarem. Nas redes sociais, teorias foram criadas sobre uma possível sinalização alienígena. A comunidade científica, porém, considera essa hipótese extremamente improvável. Pela primeira vez desde que ele apareceu, os astrônomos detectaram sinais de rádio do 13 Atlas. E aí? Será que pronto, acabou? Agora são alienígenas mesmo? Emitindo ondas de rádio pra gente? Calma aí. Então aqui está o texto do Aviloeb, né? Aqui está uma das antenas, né, do Minicato, que fica na África do Sul. Detectou linhas de absorção de rádio por radicais hidroxila, e especificamente moléculas de OH provenientes do 13 Atlas. Ele detectou o OH, o que é a coisa mais natural do mundo, porque se o cometa está vindo, passando, acabou de passar perto do Sol, é que ele vai ejetar todo este material.
Então, está aí, ó. O 3i Atlas emitiu um sinal de rádio, né? Vocês pensando que era alienígena? É nada. É só água. A água ali que está sendo expelida, né, pelo cometa e está causando este sinal de rádio. As medições mostraram um processo natural que já foi observado em outros cometas e asteroides gelados. Os principais argumentos para descartar a hipótese dos alienígenas são: a trajetória do objeto segue padrões conhecidos pela ciência. Não há uma aceleração incomum do objeto. A química observada é compatível com processos naturais. E o sinal de rádio detectado tem origem física já conhecida. Não se esqueça de curtir o vídeo. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Imagine uma sala de controle, telas projetando o mapa do Sistema Solar e equipes internacionais acompanhando em tempo real a aproximação veloz de um objeto voador vindo de outra estrela. Isto não é ficção científica. É o protocolo real de defesa planetária sendo acionado para acompanhar o 3i Atlas atualmente. Desde 27 de novembro, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides, ligada à ONU, reuniu cientistas de vários países para realizar 2 meses de observação e acompanhamento contínuo do cometa. Essa é a primeira vez que um objeto interestelar participa de um exercício desse tipo. Mas por que iniciaram um protocolo de segurança? Estamos em rota de colisão? Felizmente não há com o que se preocupar. A ONU afirma que não há risco de impacto com a Terra. O objetivo é puramente científico: usar o cometa para aprimorar em tempo real os protocolos globais de vigilância espacial. Não se trata de conter uma ameaça, mas testar de forma coordenada como o planeta reage quando algo desconhecido aparece cruzando o Sistema Solar. Como sua visibilidade será longa, ele permite um treinamento completo dos sistemas de rastreio. As sondas Mars Express e Trace Gas Orbiter registraram o objeto quando passou perto da órbita de Marte. A sonda JUICE, que estuda Júpiter, também foi escalada para acompanhar o cometa nas próximas semanas. A ONU destaca que objetos interestelares são oportunidades raras para ajustar modelos de órbita, testar alertas globais e entender como corpos de outras estrelas interagem com a gravidade do Sol. Esses exercícios aperfeiçoam a capacidade de localizar e medir objetos difusos como cometas, que exigem técnicas distintas das aplicadas a asteroides. Os próximos meses serão importantes. Astrônomos querem saber se o cometa continuará ativo à medida que se afasta do Sol, se o núcleo pode se fragmentar, qual é o tamanho e a massa exatos, de que tipo de sistema estelar ele foi ejetado, como ele se compara aos outros visitantes interestelares. Esses dados podem revelar detalhes sobre regiões distantes da Via Láctea e ajudar a entender como diferentes sistemas planetários se formam. Ah, mas o 3i Atlas tem um monte de anomalia. Então vamos lá. Vamos supor que você come arroz na cidade de São Paulo. Aí você viaja para um outro lugar. E aí você chega lá, você vê que o arroz tem uns pedacinhos de carne no meio. Mas aquilo lá continua sendo arroz. Você vai para outro lugar e você vê que o arroz tem mais temperinho verde. Continua sendo arroz. Aí você viaja para outro país e come um arroz que está um pouco mais duro. Continua sendo arroz. Um pouco mais mole. Continua sendo arroz. Ou seja, o 3i Atlas, ele é um cometa. Por que ele é diferente? Porque ele vem de um outro sistema, ele está vindo de um outro país ou de um outro estado. E o cometa que vem de um outro lugar não necessariamente tem que ser semelhante a um cometa que está no Sistema Solar. A gente conhece cometas do Sistema Solar, que são cometas que têm uma razão de CO2 para água, uma razão de ferro para níquel, uma razão de tudo isso que a gente conhece daqui. De um outro sistema, continua sendo um cometa, porém com algumas características diferenciadas. E é essa analogia que você tem que sempre guardar. A campanha seguirá até o início de 2026, reunindo dados de observatórios profissionais e telescópios amadores. Enquanto isso, o 3i Atlas segue sua travessia, lembrando de que o universo é mais movimentado do que parece. Gosta de astronomia e ciência?
O geólogo Sérgio Sacani, editor do Space Today, é um dos principais divulgadores do 3i Atlas. Esteve no podcast Conversa Paralela para obter um papo com a gente. Assista ao episódio completo gratuitamente aqui no canal da BP. O jornalismo da Brasil Paralelo está atento para te atualizar sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. É por isso que criamos o Resumo BP, sua pílula diária de conteúdo informativo. Fazendo um breve cadastro, você receberá nossas notícias de graça em seu e-mail. Todos os dias da semana, o Resumo BP traz as principais notícias e os melhores conteúdos para você. Política nacional e internacional, cultura, entretenimento e muito mais. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição para receber nosso conteúdo gratuitamente no seu e-mail. Conheça o Resumo BP. Todos os dias, conteúdos novos, iguais a esse, para você.